infraestruturas. Então, isso tudo, enfim, é um material que a gente vai poder usar para diversas iniciativas. Eu queria destacar aqui, acho que um dos principais objetivos, até pelo perfil aqui do departamento e da secretaria, é a gente prospectar nesses ativos, nessas infraestruturas mapeadas, possíveis ativos para atração de investimentos privados, para estruturação de concessões, de parcerias, e de forma geral, a nossa intenção, né, ao final desse projeto, que tem entregas ao longo dos próximos meses até o ano que vem, é a gente ter um mapeamento, um diagnóstico, né, um plano diretor, como a gente colocou no nosso plano de trabalho, um plano diretor de mobilidade e conectividade turística no país. Então, a gente vai ter entregas parciais, o que é muito importante para a gente já começar a tocar nossos projetos, mas ao final desse TED, né, a expectativa é ter um mapeamento, um diagnóstico muito completo sobre o setor, que vai apoiar as ações do Ministério muito para frente, quando todos nós não estivermos mais aqui, e é um legado que a gente quer deixar, né, para além dos projetos que a gente for tocar ao longo dos próximos anos. Então, sem mais delongas, queria passar aqui para o professor Rodolfo Felipe, do LabTrans, que vai fazer uma apresentação do LabTrans, né? E depois o Vitor, também lá do LabTrans, Vitor Caldeira, vai falar também um pouco sobre essa nossa parceria. E aí a gente tem aqui, ali na sala de reunião da SNAC, a Mariana, que é a engenheira do LabTrans, que trabalha aqui com a gente, né, presencialmente, e tem sido, né, foi uma escolha acertadíssima, tanto de ter uma engenheira aqui presente, quanto a Mariana pessoalmente, de poder fazer essa ligação essa comunicação de forma muito mais fluida. Então, tem funcionado muito bem. E está ali junto com o Igor, que também vai co-apresentar ali com ela esse produto, que é o nosso coordenador geral de mobilidade e conectividade turística, o idealizador desse TED e grande especialista no assunto. Então, por favor, professor Rodolfo, a palavra é sua. Rodolfo, seu microfone está no mudo, eu acredito. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiramente de cumprimentar, né, aqui os técnicos do Emitur e da Secretaria, em nome do secretário Lucas Fiuza, o coordenador e parceiro de primeira hora desse projeto, desde das primeiras tratativas de esboço do projeto, o Igor, né, o Igor Guerra, nosso parceiro nessa empreitada, e da mesma forma todos os técnicos, né, da Secretaria do Emitur, que estão envolvidos direto ou indiretamente nesse projeto. Gostaria de cumprimentar também a equipe do laboratório, do LabTrans, que está envolvida, aqui representado pelos engenheiros Vitor e Mariana, mas, além deles, também todos os consultores, engenheiros e até o nível de estagiários, né, que no momento estão em campo levantando dados para esse projeto ou se preparando para tal. A gente já cumpriu uma primeira etapa de levantamento de dados e estamos nos organizando para uma segunda etapa. Com isso, não só cumprimentando, mas parabenizando também, né, o Ministério, a Secretaria, o Igor, que falou muito bem, fez uma discussão muito boa do projeto. Então, o microfone aberto. E assim, pela iniciativa do desenvolvimento desse projeto e também da importância, nós temos certeza que a mobilidade e conectividade turística, não só para o setor, a importância que tem, mas também para o país como um todo, né? Para essa retomada de economia, esse problema que estamos passando no momento de pandemia, como será o pós-pandemia também. Então, acho que um projeto muito bem pensado, muito bem elaborado, e daremos conta que ele seja bem sucedido também. Esse é o nosso desafio, né? Bom, com isso, então, eu gostaria de fazer uma breve apresentação muito rápida do nosso laboratório, e no decorrer da apresentação, tanto do Vitor como da Mariana, vamos mostrando como é que o nosso laboratório se insere dentro desse projeto. Okay? Rodolfo, eu vou colocar aqui a apresentação para você, tá? Ok, ótimo, te agradeço, Mariana. Cadê? Aqui mesmo? Não, do lado. Tá escrito depois. Cadê, gente? De cima. Aqui? Ah, não tem. Mais pra baixo que agora tá baixando. Ah, não, aqui. Isso.
Opa, tá aparecendo. Igor, Mariana, só queria pedir para vocês, quando não estiverem falando, deixarem o microfone no mudo, que está dando um pouco de eco aqui para nós. Obrigado. Obrigado também. Bom, então, a primeira tela seria a apresentação do estudo, né, que a gente pode passá-la depois. Eu vou falar rapidinho assim da universidade e como o laboratório está inserido no contexto, né? Pode passar, Mariana, por favor? Pode ser o próximo? Bom, um pouquinho da universidade, né? A nossa UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, ela foi fundada em 1960 e hoje em dia nós atuamos em 5 campos no estado, eles geograficamente bem distribuídos, né? Na capital, na região do litoral leste do estado, Florianópolis, temos um campus, no sul do estado, também na parte litorânea, em Araranguá, no oeste do estado, em Curitibanos, no norte do estado, na cidade de Joinville, e no Vale do Itajaí, na cidade de Blumenau. Pode passar? Um resuminho aqui, né, da UFSC. Hoje nós temos cerca de 70 mil pessoas envolvidas entre docentes, estudantes, servidores, professores e técnicos administrativos, e cerca de 30 mil estudantes em seus diversos campos. Temos 108 cursos presenciais e 14 de ensino à distância, e uma pós-graduação com 63 mestrados acadêmicos, 15 mestrados profissionais e 55 doutorados. Pode passar. O laboratório, o transporte, agora falando mais do laboratório, ele teve início... Rodolfo, entrou no mudo o seu microfone, eu acho que, pelo menos para mim. Tá mudo? Desculpa. Alô? Agora eu tô te ouvindo. Ele deu uma travada aqui, então, porque ele estava aberto. Não sei o que houve. Bom, eu apresentei 2 slides com os números principais. Não sei se vocês viram. Posso dar uma voltada rapidinho? Vimos sim. Ok. Bom, então, falando do laboratório especificamente, dentro do contexto da universidade, né, o laboratório foi criado em 98, com o professor Amir Matar Valente, foi o nosso coordenador geral e foi criador do laboratório. Eu atuo no laboratório desde esse momento, desde o primeiro momento, o primeiro ano de atividades. Vou dar uma passadinha aqui no laboratório. Pode passar, Mariana, por favor? Então, a universidade tem os seus 3 principais pilares, né, seus grandes pilares, que é o ensino, pesquisa e extensão. O laboratório muito voltado à extensão universitária, né, ou seja, atividades extramuros, né, fora da... E intra também, né, porque temos uma parte de pesquisa também bastante forte, mas a nossa atividade basicamente é de extensão. E com a principal objetivo é a formação de engenheiros para o mercado, né? O laboratório tem essa função também, de preparar engenheiros e outras atividades que também temos no nosso corpo, mas para o mercado, e além dessa atuação de extensão, como eu falei, de apoio a entidades federais, estaduais, basicamente órgãos públicos são os nossos parceiros. E o nosso grande parceiro, com certeza, é o governo federal. Pode passar, por favor? A infra do laboratório, nós estamos distribuídos em vários setores da universidade e algumas salas também fora da universidade. Temos equipes em atividade. Basicamente, são esses 5 aqui que vocês estão vendo e outros de salas que temos também com atividades específicas. Pode passar. Bom, o laboratório, isso varia, né? Claro, em função dos projetos que estamos desenvolvendo, do mercado, etc. Mas temos hoje em torno de 450 colaboradores, entre seletistas, professores, alunos de mestrado, graduação, etc. Professores. E temos parcerias, só vou dar uma passada geral aqui nas parcerias que temos em nível nacional. Como eu falei, o governo federal é um grande parceiro, né? Aqui temos alguns exemplos de ANTAC, ANTT, DENIT, Ministério de Transportes. Tem um espaço em branco para colocar o Ministério do Turismo aqui, quando da conclusão desse trabalho, e por aí vai. Temos aqui algumas entidades de estados também, alguma coisa de municípios, mas uma parceria muito forte em termos nacionais.
Quanto a parcerias internacionais, podemos destacar aqui o BID, né, Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Deutsche Bahn da Alemanha, na parte ferroviária, né, é uma parceira grande também, o Porto de Rotterdam, a Universidade de Erasmus, em vários dos setores, né, em vários dos modais de transporte, temos parcerias de projetos já desenvolvidos com essa parceria internacional. Bom, vou dar uma passadinha rápida aqui bem nos nossos estudos. Essas aqui são as principais áreas de atuação, eles estão aqui em ordem alfabética, mas são a parte de cursos de treinamentos, a parte de geoprocessamento, a parte de engenharia de tráfego, intermobilidade e multimodalidade, intermodalidade e multimodalidade, a parte logística, a parte ambiental, meio ambiente, a parte de mobilidade e transporte de passageiros, na qual esse projeto específico está inserido e do qual eu sou coordenador, a parte de pesquisa operacional e inteligência de mercado, softwares e tecnologia e os diversos modais de transporte, tanto para carga quanto para passageiros, né? Transporte aéreo, transporte aquaviário, transporte ferroviário e transporte rodoviário. Vamos passar. Basicamente era isso, né? Uma breve apresentação do laboratório. Nós temos, aqui eu esqueci de botar o nosso site, mas temos no nosso site, que é www.labtrans.ufsc.br, bastante detalhes dos trabalhos que a gente realiza, das parcerias e nossas principais atuações, ok? Então, agradeço a atenção de vocês e vamos para o trabalho propriamente dito, a apresentação do produto 1. Obrigado. Ligando aqui rapidinho, gente. Pronto, a gente vai começar com a apresentação do produto 1. Estão todos ouvindo a gente aqui? Sim. Tá. Eu vou passar a palavra aqui primeiramente para o Vitor, que ele vai fazer uma breve introdução também, e depois eu dou andamento. Ok. Boa tarde, obrigado, Mariana. Eu vou bem brevemente só apresentar um panorama desse TED, no qual o Igor e a Mariana vão apresentar na sequência, então, uma parte do produto 1. Esse TED ele tem 8 objetivos, né? Ele foi firmado, então, o início dele ali em outubro do ano passado, e com um prazo de 24 meses, então, até outubro de 2022, a previsão da entrega, né, desses 8 objetivos. O primeiro deles, o levantamento bibliográfico, a avaliação legislativa e o diagnóstico de infraestrutura dessas 6 rotas prioritárias do Programa Investe Turismo. O segundo, o diagnóstico da infraestrutura das 30 rotas, então, as 6 rotas prioritárias aqui, elas vão ser levantadas em campo, mas será caracterizado todo o cenário das 30 rotas do programa. O terceiro objetivo é o desenvolvimento de uma base georreferenciada com esses dados, esses levantamentos, para munir, então, aí o Ministério de uma ferramenta de planejamento. O quarto objetivo são diretrizes para políticas públicas, né, para o plano de desenvolvimento, né, do setor, no plano de conectividade turística. O quinto, um programa de integração multimodal, envolvendo, então, e focando acessibilidade e conectividade turística. O sexto objetivo, o programa de conservação e manutenção dessas rodovias, né, dos trechos do SNV, das rodovias que têm influência nessas rotas específicas. O sétimo objetivo é o plano diretor em si, para desenvolvimento da mobilidade e conectividade turística. E o oitavo objetivo é um apoio técnico para a capacitação dos entes do setor. Aqui nós estamos tratando do produto 1. O produto 1 ele envolve a entrega parcial do objetivo 1, né, esse levantamento bibliográfico. Serão apresentados aqui os resultados das 3 primeiras metas. Esse objetivo em específico tem 8 metas. As demais 5 metas que complementam esse objetivo 1 são apresentadas no produto 2, que também já está em fase de finalização e deve ser entregue na sequência. Eu devolvo a palavra, então, para a Mariana, para o Igor, para que se dê início, então, à apresentação dos resultados desse primeiro produto. Tá. Então, vamos lá, gente. O produto 1, o escopo da apresentação, né?
Nesse produto a gente vai falar sobre o levantamento bibliográfico e documental sobre a legislação estadual e federal do transporte de passageiros. A gente trabalhou nos 4 modais, né? Depois a gente fez uma avaliação criteriosa da atual situação legislativa e regulatória. Depois nós passamos para a caracterização das informações existentes de 6 rotas turísticas prioritárias. Lembrando que nesse produto 1, essa caracterização foi de identificar os elementos das rotas, né? Porque nesse produto 2 que a gente vai entregar, a gente vai fazer uma caracterização mesmo da parte de aéreo, de ferro, e assim vai. E depois a gente fica com as considerações finais. Então, nessa primeira parte de levantamento de legislação, a gente fez primeiro um levantamento da legislação estadual vigente do transporte rodoviário de passageiros. Então, para cada estado, a gente fez um levantamento da regulamentação, né? Primeiro, a gente identificou o órgão estadual responsável, fizemos o levantamento das legislações sobre regulamentação de operação e de outorga, levantamento de legislação sobre terminais rodoviários, tarifas, fretamento, ICMS, e levantamento de outros normativos. A gente também fez uma identificação de legislação estadual sobre pontos de parada e de descanso, ruas completas e consórcio para multimodalidade. Nesse último caso, a gente não chegou a encontrar nenhum tipo de legislação voltado para o ponto de parada e de descanso. Aqui é um exemplo que a gente pegou do DF, né? Que a gente separou as legislações por operação, por outorga, terminais rodoviários, tarifário, fretamento e ICMS. E aí a gente fez isso para todos os estados do país. Bom, eu vou entrando aqui na apresentação aqui da Mariana, aqui, meio que fazendo alguns comentários, né, sobre o ponto de vista do que o Ministério já se apropriou dessas informações e já estamos trabalhando. Então, essa parte que a Mariana falou, né, do transporte rodoviário intermunicipal, né, de passageiros, a gente já está começando a ter alguns desdobramentos muito positivos. Como a Mariana disse, foram levantados todas as legislações divididas por temas, né, por assuntos, e a gente isso daí já permitiu que que o Ministério do Turismo já consiga fazer algumas interações. Semana passada mesmo a gente já entrou em contato com o pessoal do estado do Pará, né, com o governo estadual, e a gente mencionou essas questões, né, da legislação do intermunicipal, né, do rodoviário intermunicipal, e eles já se interessaram muito, né, porque a gente tem trabalhado junto com o Ministério da Infraestrutura e junto com a NTT uma modernização da legislação do transporte rodoviário interestadual. Então, essa experiência que a gente está tendo aqui no interestadual e algumas do estadual, exemplo do estado de Minas, a gente quer levar para os estados. E a gente já com esse material que o LabTrans já levantou, né, já permitiu a gente fazer já alguns direcionamentos e, de uma forma mais assertiva, conversar com os estados. Então, a gente tem uma ideia assim, de fazer uma agenda ampla, né, com cada um dos estados, e para que a gente possa também modernizar, ajudar os estados a modernizar suas legislações para que possa atender melhor o turismo no país. Pronto. No caso do levantamento de legislação federal vigente, a gente fez o levantamento para todos os modos de transporte, para aeroviário, aquaviário, ferroviário e rodoviário. E da mesma forma como a gente fez no estadual, a gente também fez a separação por condições de exploração, política tarifária, procedimentos de outorga e regulamentos de infraestrutura. Então, aqui foram as legislações que a gente encontrou na parte do aeroviário, do aquaviário. Lembrando que aqui tem algumas legislações atuais da parte da pandemia, né, sobre alguns regulamentos novos com o novo cenário do país, né, aqui do aeroviário, do aquaviário, e também do ferroviário e do rodoviário. Também vale ressaltar, né, que a gente também pegou aí a lei da Política Nacional do Turismo, né, que define as atribuições do governo federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo do setor turístico, e cabe ao Ministério do Turismo estabelecer essa política, planejar, fomentar, regulamentar, coordenar e fiscalizar a atividade turística, bem como promover e divulgar institucionalmente o turismo em âmbito nacional e internacional. E aqui eu queria aproveitar também para deixar bem claro que um dos diferenciais que a gente está identificando no toda essa parceria, essa cooperação técnica com o LabTrans,
é exatamente a gente promover essa integração entre a Política Nacional de Turismo com a Política Nacional de Transportes. Então, a gente tem tentado identificar, o LabTrans ele tem uma experiência muito grande, né, e já de longo tempo aí, principalmente com as vinculadas e com o Ministério da Infraestrutura, o antigo Ministério de Transportes, a NTT, a ANTAC, né, o DENIT, e isso foi muito importante, porque a gente está trabalhando com as mesmas bases que são trabalhadas nesses outros órgãos, e aqui para o turismo é importante a gente poder ter esse compartilhamento de bases oficiais, né, do governo, e toda essa questão de experiência, né? Então, essa integração ela se torna mais forte por meio desse TED, né, que a gente tem desenvolvido, e é assim que a gente pretende trabalhar também com os outros objetivos ao longo do TED. Então, começando agora passando pela parte da avaliação criteriosa, a gente vai começar pela parte do setor aeroviário. O que a gente fez? A gente fez primeiro uma contextualização do setor, mostrando alguns números, né, do mercado do setor aeroviário. Aqui a gente mostra como o número de passageiros, né, em voos domésticos nos últimos 20 anos cresceu. Ele cresceu aproximadamente 4 vezes nos últimos 20 anos. Aqui a gente também identificou a participação do transporte interestadual regular de passageiros, né? Comparando o aeroviário com o rodoviário. A gente percebe que o aeroviário cresceu e o rodoviário, em contrapartida, foi decrescendo o número, né? A tarifa média doméstica também, dos últimos 20 anos, ela também diminuiu. É um valor corrigido pela inflação do período, né? Mas a gente vê que é uma tarifa que foi diminuindo ao longo dos 20 anos. Aproveitando aqui também para mostrar pelo Boletim do Turismo Doméstico Brasileiro de 2019, mostrando as viagens que foram motivadas pelo lazer em voos domésticos. A gente vê aí no segundo trimestre de 2013, 2014, teve um número maior de viagens, né? Foram analisadas aí em 2019 21,4 milhões de viagens, 86% delas foram viagens por motivo pessoal, e dessas viagens por motivo pessoal, 31,5% foi motivadas pelo lazer. E dessas viagens pessoais, 12% foi por meio aéreo. Voltando agora para a gente fazer uma avaliação dentro do que o Ministério do Turismo tem interesse, a gente sentou com o Ministério e viu quais eram os temas de interesse para o Ministério do Turismo, né? Que seria a melhoria da infraestrutura aeroportuária regional e o estímulo à aviação regional. E para a gente fazer uma análise desses temas, a gente usou alguns planos e estudos do setor. No caso do setor aéreo, a gente usou o Plano Aeroviário Nacional, que é o PAN de 2018 e 2038. Nesse plano, no PAN, foi abordado 2 cenários na parte de desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária, né? A gente pesquisou, o PAN fez uma pesquisa comparando 2 cenários. Um cenário com as atuais condições de atendimento, que são os 117 aeroportos, e o cenário 2, que aumentou e colocou mais aeroportos com indicação de inviabilidade ambiental, mais aeroportos que estão com investimento em andamento pelo Ministério da Infraestrutura, em parceria com os estados, e outros aeroportos que estão em vias de início de operação, e ao total deu 164 aeroportos. Aí aqui, o que eles fizeram? Eles analisaram com base em 4 indicadores, né? Que seria acessibilidade, conectividade, eficiência e desenvolvimento do setor. Para o PAN, foi utilizada as UTPs, né? Mas para o PAN, ela teve uma nova definição, vamos dizer assim, né? Para o PAN, são consideradas as UTPs as regiões onde se concentram as populações e, consequentemente, a maior parte da demanda por transporte aéreo. A acessibilidade e a conectividade às regiões com potencial turístico traz coerência aos investimentos, né, das diferentes esferas do governo nesse setor, considerando que há investimentos públicos e privados voltados para o turismo em várias regiões brasileiras. É essencial que essas regiões sejam dotadas... Eu não consegui ler aqui. De investimento, priorizar os investimentos, né?
Então, aqui a gente mostra em um mapa, né, do Brasil com as UTPs que foram consideradas no PAN. Essas que estão mais escuras são regiões mais... Qual que é o nome, gente? Necessita mais tempo de deslocamento. Isso. Né? Tá chegando no aeroporto. Exatamente. Aí aqui, né, depois dessa análise desses dois cenários, né, teve aqui os tempos médios de deslocamento dos municípios, que onde está mais vermelho é onde teve maior tempo de deslocamento para entre os aeroportos, né, pelo destino. Ali, indicador de potencial de conectividade, mostra ali que o cenário 2 teve maior conexão, teve maiores conexões, né, indicador de acessibilidade, ali na cobertura turística, o cenário 2 teve, olha, mais 13 UTPs atingidas, na parte populacional também, em 60 minutos, e o populacional em 120 minutos. Então, a gente mostra que o PAN mostrou que o cenário 2, ele atingiu maiores números, né? Aqui no indicador de desenvolvimento do setor aéreo, também mostrou, né, a receita de mercado, que a receita para o cenário 2 é bem maior, e os investimentos necessários em 20 anos, tanto para o cenário de referência, quanto para o cenário 2. Não tem muita diferença de investimento, né? A gente consegue ver ali, ó, para a fonte regional, metropolitano, não tem tanta diferença de investimento. E aqui nas considerações finais, a gente pode ver ali, ó, que os aeroportos com previsão de demanda que supera as capacidades aeroportuárias, incluindo os aeroportos concedidos, seria necessário investimento de 12 bilhões. A distribuição dos recursos do FENAC depende muito da disponibilidade orçamentária, né, da capacidade de execução e gestão, do nível da maturidade dos estudos, de direções ambientais, patrimoniais e judiciais. Ainda assim, ainda tem que levar em consideração que o PAN levou em consideração que 7 aeroportos que também não estão concedidos, independente desses cenários, iam precisar de 5,5 bilhões de investimentos, que seria mais ou menos aproximadamente 36% dos recursos do FENAC. Sobraria 10,7 bilhões para 135 aeroportos. Então, uma alternativa de solução, né, seria a exploração junto à iniciativa privada, que seriam subsídios cruzados, na configuração de diferentes lotes de aeroportos, né? Assim, colocar no mesmo lote de concessão, tanto aeroportos menores quanto os menos rentáveis, e menos rentáveis com os aeroportos de maior movimentação. Isso já aconteceu nesse bloco aí de Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, de concessão, né? Que eles colocaram, por exemplo, no Sudeste o de Vitória e o de Macaé, e no bloco aí do Nordeste tem Recife, Maceió, Aracaju, ao mesmo tempo tem Campina Grande, Juazeiro, e no bloco do Centro-Oeste tem Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta. Aqui eles ainda falaram, né, que para a gente conseguir priorizar os recursos, utilizar os aeroportos que estão em comum nos dois cenários, né, não que os outros aeroportos não precisem de investimento, mas que por conta da disponibilização de recursos, a gente poderia priorizar os que estão nos dois cenários. Então, isso, além disso, da parte de infraestrutura aeroviária, o PAN também fala da participação do capital estrangeiro na aviação civil, né? Que um dos objetivos é aumento da competição e desconcentração do mercado de transporte, do mercado doméstico, o aumento da quantidade de rotas atendidas e cidades atendidas pelo transporte aéreo regular, redução do preço médio de passagens, absorção de novas práticas gerenciais, maior acesso a fontes de financiamento, geração de empregos diretos e indiretos, desenvolvimento da cadeia produtiva, e tudo isso, além disso, para poder estimular o mercado, ainda teria que melhorar a flexibilização das regras de transporte, das bagagens despachadas e redução do ICMS, que hoje está em torno de 25% em alguns estados. Então, seriam atividades em conjunto, né, para chegar nesses objetivos.
Aí, passando do PAN, falando agora da análise, né, de legislação para os temas de interesse do Ministério, na parte de melhoria da infraestrutura, a gente pode falar sobre o decreto, né, 7.624, que fala sobre a exploração da infraestrutura aeroportuária por meio de concessão, que deu início, né, ao programa de concessões do país. Hoje a gente já tem 22 aeroportos concedidos, né, desde 2001. Aí a gente tem os de 2001, 2013, 2012, 2017, 2018 e 2019. Nessa parte aqui, ó, melhoria da infraestrutura aeroportuária regional, a gente tem que a infraestrutura aeroportuária é limitada, que é uma barreira à entrada de novas empresas. Uma rede com maior número de aeroportos, ela gera maior conectividade, maior acessibilidade, conforme o PAN mostrou pelos estudos. Os aeroportos, em antemão, né, os aeroportos regionais, eles operam com baixa demanda, né? Então, as receitas aeroportuárias, elas são insuficientes para cobrir os custos operacionais. Então, é muito importante fazer essa priorização dos recursos em aeroportos regionais e estaduais. Então, assim, muitos destinos turísticos ficam distantes dos principais aeroportos do país e o turista se torna obrigado a utilizar outro modo de transporte para chegar em seu destino final. Então, assim, mais aeroportos regionais com infraestrutura adequada gera mais conectividade, tem maior eficiência no seu deslocamento, né? Porque você gera um menor tempo de deslocamento, conforme a gente usou como base também os estudos do PAN. Na parte do estímulo à aviação, a gente tem a Lei 13.842, que consolida a abertura de mercado da aviação civil, né? E a resolução da ANAC, número 400 de 2016, que acabou com despacho de bagagem de até 23 quilos. Isso acabou atraindo por empresas aéreas estrangeiras de low cost, de baixo custo. Essa não obrigatoriedade de franquia de bagagem dos preços das passagens estimula a concorrência e amplia a oferta de serviços para passageiros. E a redução de alíquotas também, a redução de alíquotas, que seria um outro fator importante, reduziria também os custos operacionais. Nisso, a gente teria mais regiões atendidas pelo setor aéreo, com o desenvolvimento do setor de transportes turístico. Né? Ainda a gente também fez uma pesquisa das novas propostas de legislações, né, e novos programas de planejamento do setor aeroviário. Dentre as propostas do Ministério, a gente encontrou o programa do voo simples, que tem o objetivo de criar regras mais modernas para simplificar, desburocratizar e atrair investimentos para a aviação em geral brasileira, minimizando os impactos causados pelo Covid-19 e gerando mais empregos. Tudo isso vai ser muito importante para incentivar, né, como é que é a palavra? Incentivar, não, estimular o transporte turístico do país. Então, sobre o setor aéreo, fazer um breve comentário aqui. Primeiro, assim, a Mariana está fazendo uma exposição, né, de um trabalho que foi muito bem conduzido, né? E a gente até aproveita também a oportunidade de parabenizar todas as mulheres aí no Dia Internacional das Mulheres, né? O nome aqui da Mariana, que está liderando esse projeto aqui, nessa interface, né, que temos aqui entre Labtrans e Ministério do Turismo. E dizer que, assim, o setor aéreo, e o turismo, eles caminham de mãos dadas, né? Então, literalmente, a gente verificou bem fortemente aí nessa questão da pandemia que caiu drasticamente, né, a movimentação, né, de passageiros no setor aéreo, e também, de uma forma bem similar, houve também uma queda muito grande do turismo no Brasil inteiro, né? Então, e a mesma forma, quando começou a ter uma retomada, né, do setor aéreo, o turismo também começou a reagir. Então, a gente vê que tem uma aderência muito grande o setor aéreo com as questões de atividade turística no Brasil. O país tem uma dimensão continental e necessita realmente de ter muitos aeroportos, né, para que faça as conexões e para que os turistas possam conhecer os diversos atrativos turísticos existentes aí em todo o país. Então, assim, o trabalho que foi feito aí, daqui a gente está falando de 2 meses de trabalho, tá, pessoal?
Foi um trabalho muito intenso e leia-se em 2 meses toda uma necessidade de ter que mobilizar a equipe, a equipe assimilar os dados, as informações, as priorizações aqui do Ministério do Turismo e levantar essa gama de informações com toda a preocupação que o plano de trabalho exige, né? Porque exatamente esse trabalho que a gente está apresentando aqui, ele vai servir de base para as outras entregas, né? Então, assim, é um volume muito grande aí de informações. O setor aéreo, principalmente, ele traz dados importantíssimos, né? A gente tem conversado aí muito com o pessoal da Secretaria de Aviação Civil, do Ministério da Infraestrutura, porque eles estão fazendo aí a atualização do Plano Aeroviário Nacional, e aqui a gente tem contribuído na medida do possível com algumas informações para essa revisão desse Plano Aeroviário Nacional, o PAN. Então, assim, isso muito em decorrência também de tudo que aconteceu aí na pandemia, então a gente está estreitando cada vez mais as relações institucionais para que a gente possa também, por meio do turismo, a gente poder acompanhar a evolução aí do setor aéreo. Na questão aí de estímulo, né, a parte de aviação civil, né, a aviação regional, a gente tem também discutido bastante, né, com essas questões de priorização de recursos. A gente tem indicado alguns aeroportos, né, que tem um maior potencial de atividade turística a ser explorado de imediato, e também tem todo o interesse assim, da gente poder melhorar o ambiente de negócios no turismo, e o setor aéreo ele é importante. Então, assim, o programa Voos Simples também ele traz uma série de inovações, torna o mercado mais atraente, né, e com isso a gente consegue atrair mais empresas e investidores aí, tanto para fomentar o setor do aéreo, quanto também o setor de turismo. Então, realmente, esses trabalhos aqui têm já gerado uma série de desdobramentos aqui internos aqui no Ministério do Turismo, e a gente pretende ainda avançar bem mais com essa pauta. Então, passando aqui para a contextualização do setor aquaviário, né? Falando agora do setor aquaviário de passageiros, o transporte aquaviário, ele se dá por intermédio de hidrovias, né? O fluvial ou de oceanos, do marítimo. E seus pontos de embarque e desembarque se dão pelos portos. Essas infraestruturas podem ser destinadas também para o transporte de cargas. Existe uma tendência de crescimento nessa movimentação de cargas. O desafio extra para os formadores de políticas públicas de incentivo ao turismo e ao transporte aquaviário de passageiros é promover a transformação nos terminais e as suas áreas lindeiras, de tal forma a viabilizar, facilitar, aumentar o acesso a outros meios de locomoção, além de observar o aspecto da segurança pública dos portos. Aqui a gente tem o número de passageiros embarcados e o número de navios utilizados por temporada, né, dos cruzeiros marítimos, né, mostrando alguns números, né, que a gente teve aí na temporada de 2010, 2011, o maior número, né, de passageiros embarcados e de número de navios utilizados, né, por temporada. Agora, já na parte do fluvial de passageiros, a gente pode chama mais atenção o transporte feito da bacia amazônica, né? São 25 mil quilômetros de rios navegáveis, né? São aproximadamente 6,1 milhões de quilômetros quadrados distribuídos em 6 países. Esse gráfico aqui, ele mostra a evolução da estimativa do transporte de passageiros e cargas do transporte fluvial na região amazônica com base no levantamento de campo, né? Então, a gente tem de cargas aí milhões de toneladas por milhões de passageiros. Na parte aqui do aquaviário, os temas de interesse ao Ministério do Turismo seriam fomentar o desenvolvimento de atrativos turísticos aos arredores de marinas e portos, ampliar a infraestrutura portuária, incentivando o turismo náutico e incentivar a implantação e melhoria da infraestrutura para receptivos nas áreas de embarque e desembarque de passageiros dos portos brasileiros. Os planos e estudos do setor aquaviário que a gente levou em consideração foi o Plano Hidroviário Estratégico, o Plano Nacional de Logística Portuária e colocamos também o estudo do Lago de Furnas, né, que é chamado de Mar de Minas. Do PHE, né, a gente pode dizer que o PHE de 2013 ele propôs um conjunto de estratégias para viabilizar a utilização em larga escala do transporte hidroviário como alternativa para o escoamento da produção, bem como para deslocamento de pessoas.
ele trouxe como objetivo, o objetivo dele era transportar 120 milhões de toneladas de carga pelo meio do transporte hidroviário até o ano de 2031. Destaca-se, contudo, que não se localizou nenhum tipo de monitoramento para aferição do cumprimento ou não do objetivo traçado. Avalia-se como importante a atualização desse plano hidroviário, inserindo atenção especial para o transporte fluvial de passageiros. Do Plano Nacional do PNLP, foi o planejamento e monitoramento do setor portuário, que visa vocacionar os diversos portos brasileiros. Como resultados obtidos durante o ciclo de planejamento, a gente tem a movimentação e a projeção de cargas, a capacidade das instalações portuárias, comparação entre a projeção de cargas e a capacidade existente, um portfólio de investimentos portuários e os avanços e desafios do setor. Aqui a gente tem aí um número de atracações de navios de passageiros por cluster portuário do Brasil, né? As projeções aí de demanda, atracações de navios e de passageiros. O número de passageiros de cruzeiro no Brasil, né, observado de 2018 e projetado até 2060. E aí a gente tem aqui, apresenta a visão dos armadores acerca dos fatores limitantes ao aumento da demanda do transporte de passageiros, que falta infraestrutura em alguns terminais, temos elevados custos de praticagem, cobrança de tributos relativos ao combustível e ao afretamento para as embarcações de cabotagem e questões trabalhistas, né, como a exigência de que 2/3 da tripulação seja brasileira. Já falando aqui do Lago de Furnas, né, um estudo do Lago de Furnas, a gente tem que a prioridade dele é para a geração de energia. Só que o lago, ele trouxe o turismo, né, para os municípios que estão aí ao redor aí do lago, né. Ele é o principal atrativo turístico do município. E esse lago, a gente teve uma crise hídrica em 2012 que afetou muito o turismo da região até 2015. A gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, que ele estabelece um uso múltiplo das águas, mas mesmo assim verifica que existe uma existência de valoração dissimétrica entre o uso das águas de Furnas. São estabelecidas algumas cotas que, para o turismo, isso não tem surtido efeito, né? Então, a prioridade realmente deles é para geração de energia e acaba prejudicando muito a parte do turismo. Na parte aqui de análise da legislação, né, que a gente falou, que seria fomentar o desenvolvimento de atrativos turísticos aos arredores de marinas, ampliar a infraestrutura portuária turística, incentivando o turismo náutico, e incentivar a implantação e melhoria da infraestrutura para receptivos nas áreas de embarque e desembarque de passageiros nos portos brasileiros. A gente pode colocar em destaque aí a Lei 12.815, que é a Lei dos Portos, que estabelece formas de exploração das infraestruturas aeroportuárias por meio de concessão total ou parcial do porto organizado, transferência do porto público por intermédio de instrumento de delegação a estados ou municípios, arrendamento, né, a cessão onerosa por licitação de área e infraestrutura pública e a autorização, que é o direito de exploração de instalação portuária fora do porto organizado. Isso dá mais liberdade para investimentos privados e a priorização dos investimentos em portos organizados. Além disso, tem a Lei 14.047, que dá mais agilidade nos processos de arrendamento dos portos, né, com a dispensa de licitação de área do porto organizado. Ainda tem aqui o projeto, na parte de novas propostas de legislações, a gente pode destacar aqui o projeto de lei 4.199, que é a BR do Mar, o BR do Mar, que um dos objetivos que influenciam diretamente nesse transporte de passageiros é incentivar a formação, a capacitação e a qualificação de marítimos nacionais, estimular o desenvolvimento da indústria naval nacional de cabotagem e revisar a vinculação das políticas de navegação de cabotagem. Além disso, a gente tem os novos arrendamentos portuários por terminais de passageiros. Em destaque, a gente pode colocar aí o terminal marítimo de passageiros do Porto de Mucuripe, que está na lista de infraestruturas a serem delegadas para iniciativa privada, e o investimento dele vai ser da ordem de 1,6 milhão. Bom,
Sobre o setor aquaviário, é importante destacar o seguinte: o nosso ministro Gilson Machado Neto, ele é um verdadeiro líder, né, especialmente no que tange aí a questão do turismo náutico, né? Então, para a gente, esse tema ganhou uma relevância muito grande aqui no Ministério. A gente tem aqui no âmbito do Fórum de Mobilidade e Conectividade Turística, né, o MOBTUR, foi instituído a criação de um grupo de trabalho, tá, um GT, composto aqui por servidores aqui do Ministério do Turismo, mas que pode convocar, né, convidar especialistas, entidades, né, do setor do náutico, para que a gente possa debater esse assunto, né? Então, assim, ele ganhou uma proporção muito grande aqui dentro do Ministério. Esses dados, esses levantamentos que já foram feitos aí pela equipe do LabTrans, já estão sendo utilizados dentro do âmbito do GT, e a gente tem discutido bastante, né, essas questões. E aqui eu quero frisar mais uma vez aqui a importância desses dados, porque mais do que simplesmente fazer um levantamento bibliográfico, foi feito já de cara uma avaliação criteriosa, né, dessa atual situação legislativa e também de estudos que estão em curso, né? Então, são dados assim que são muito preciosos e já dedicados aí para uma necessidade de ter uma aderência junto com a Política Nacional de Turismo e que tem nos gerado combustível aqui para caminhar, né, com a nossa pauta de formulação de políticas públicas no setor. Então, o GT, ele tem essa prerrogativa de estudar o turismo em águas. Hoje, o turismo, uma boa parte do turismo, cerca de 90% de quem procura turismo, normalmente tem algum tipo de associação com algum tipo de água, né? Então, seja os lagos, seja o mar, né, seja mergulho. Então, assim, a gente tem discutido bastante esse tema. Tem o turismo de esporte, lazer, de pesca, o turismo náutico, né, de cruzeiros, o náutico de esporte, e a gente tem debatido essas questões. A gente, provavelmente, no final de março, iníciozinho de abril, a gente vai estar colocando para a sociedade, para as entidades interessadas, um texto base para discussão, né, no âmbito do turismo em águas. E certamente esses dados aí vão compor, ou já estão compondo, na verdade, já um capítulo muito especial dentro desse texto base para discussão. Então, realmente são dados importantes, interessantes, né? Tem alguns projetos de lei que a gente tem discutido, a gente também tem interagido bastante com a Secretaria Nacional de Portos e Transporte Aquaviário, lá do Ministério da Infraestrutura, e a gente tem uma agenda aí bem interessante aí para os próximos meses. Esse GT ele tem uma vigência até o final do ano. Então, muita coisa até o final do ano a gente deve fazer em termos de debate e também de entregas à sociedade. Partindo agora para o setor ferroviário, também fazendo uma breve contextualização do setor, aqui no Brasil a gente tem uma extensão da malha ferroviária concedida de aproximadamente 29 mil quilômetros, né, distribuídas em 13 concessionárias. Esse gráfico, assim, o transporte ferroviário do Brasil, ele é mais voltado para a parte de cargas, né? Então, a gente aí nesse gráfico, a gente mostra aí a produção do transporte ferroviário por milhões de TKU, né? A gente mostra que teve uma diminuição, uma pequena diminuição aí no ano de 2020, por conta do acidente de Brumadinho, né, que afetou bastante o transporte da produção, mas ele estava subindo, né, continuamente. Aqui a gente mostra também que a maior parte da malha ferroviária, ela trabalha com ociosidade, seja ela 100% da malha ociosa ou acima de 60%. Aqui a gente mostra, né, que a primeira aqui, a extensão da malha ociosa, que está 100% da malha ociosa, que é aproximadamente 10 mil quilômetros a malha que ela está ociosa, ali acima de 90% de ociosidade, acima de 80% e acima de 70% de ociosidade. Existem hoje, aqui no Brasil, 2 serviços regulares de transporte de passageiros, que seria a linha Parauapebas até São Luís, que é pela concessionária de estrada de ferro Carajás, e a linha Vitória Belo Horizonte, pela concessionária estrada de ferro Vitória Minas.
Para o serviço não regular, destaca-se a Resolução 359 de 2003, que estabeleceu procedimentos relativos à operação dos trens turísticos, históricos, culturais e comemorativos. A gente tem 24 linhas de trens turísticos e comemorativos, que dá um total de 2.170 quilômetros de extensão. Agora, voltando para os temas de interesse do Ministério do Turismo, a gente tem a viabilização de operação para o transporte regular de passageiros em corredores ferroviários com operação abaixo da capacidade de utilização pelo transporte de cargas. Como a gente viu ali atrás, né, a gente tem a gente tem ali aquela tabela que mostra que maior parte das ferrovias trabalham com um percentual alto de ociosidade, e a viabilização de operação de linhas de trens turísticos, objetivando o fomento do turismo. Para o transporte ferroviário, a gente levou em consideração como planos e estudos o plano de ação do trem turístico BH Brumadinho, o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais e o plano nacional de logística PNL de 2018 a 2025. O plano de ação do trem turístico de BH a Brumadinho prevê uma revitalização de uma estação em Belo Horizonte, próxima ao Museu de Artes e Ofícios, e a construção de uma outra em Inhotim. Em atividade, ele vai poder ser capaz de transportar 1.400 pessoas por dia em 2 locomotivas com 10 vagões cada. O trajeto é de 52 quilômetros e será feito em pouco mais de 1 hora. Segundo o Ministério do Turismo, a mobilidade e a conectividade são determinantes para o desenvolvimento do turismo no país. E no período da pandemia, né, de Covid-19, e no período posterior, o turismo de curtas distâncias aparece como alternativa de retomada econômica do setor. Agora, levando em consideração o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais, ele ainda está em andamento, né, já foram feitos alguns workshops, né, ele visa a implementação e a operação de uma nova estrutura ferroviária em Minas Gerais. O objetivo do estudo é identificar e avaliar o potencial de novos projetos de transporte ferroviário de passageiros e de cargas em benefício da sociedade e economia de Minas Gerais. Nessa primeira etapa, no primeiro workshop, foi feita uma distribuição de propostas, né? Foram feitas em torno aí de 60 propostas, entre contornos e trechos, com contornos de trechos urbanos, transporte de cargas, regional de passageiros. Numa segunda etapa, tem essa parte de resultados de trens turísticos, com algumas propostas selecionadas. Aqui tem o resultado dos trens regionais, né, das propostas selecionadas, e já teve o terceiro workshop, que já teve a caracterização de serviços em operação de 15 linhas para o transporte turístico. Aqui alguns resultados de demanda e oferta. E aqui a gente parte para o Plano Nacional de Logística, né, que possui uma grande participação no transporte de cargas interregional. O estudo da empresa de planejamento e logística, EPL, mostram que as ferrovias foram responsáveis por 15% da produção de transportes em 2015, correspondente a 356 bilhões de TKU. O modo ferroviário se destaca por maior eficiência em comparação ao transporte rodoviário. Uma distância percorrida por 1 tonelada de carga com uso de 1 litro de combustível, a gente vê que o trem ele anda 213 quilômetros em comparação, por exemplo, com o rodoviário, que anda apenas 35 quilômetros. Então, ele é muito mais eficiente em termos de custos, né? Além de tempo de custo. Aqui o PNL fez uma distribuição dos tipos de carga, né, no modo ferroviário. A gente vê que a maior parte é de minério de ferro. E, enfim, a gente só colocou essa parte aí do PNL porque ele não tem muita coisa voltada para o transporte de passageiros. Agora a gente vai fazer a análise, né, da viabilização de operação para o transporte regular de passageiros e a viabilização de operações de linhas de trens turísticos para fomentar o turismo. A gente vê aí que 29 mil quilômetros da malha ferroviária concedida, desses 29 mil quilômetros, 10 mil trabalham com ociosidade ou sem tráfego. Mais da metade da malha ferroviária opera com mais de 70% da malha ociosa. E esses são os chamados os trechos antieconômicos. A NTT, num estudo que eles fizeram,
eles deram algumas alternativas para isso, como o compartilhamento de infraestruturas de passageiros e cargas, né, compartilhar a linha para passageiros e cargas, ter uma destinação de trechos ferroviários para esses trechos ferroviários antieconômicos, elaboração de estudo detalhado para diagnóstico da situação da malha ferroviária, uma definição de políticas públicas para o transporte ferroviário e articulação com o Congresso Nacional na proposição de alteração legislativa para o transporte ferroviário de passageiros. Aqui a gente tem a Lei 13.448, né, que os contratados poderão promover alienação ou a disposição de bens móveis e servíveis do DENIT, arrendados ou não, localizados na faixa de domínio. A gente tem uma saturação dos trechos e capacidade mínima do transporte a terceiros, que garante o direito, a gente pode começar a garantir o direito de passagem, né, de tráfego mútuo e de exploração por operador independente, a renovação antecipada de concessões, né, com a autorização de novas ferrovias para o transporte de cargas e ampliação do transporte de passageiros, e tem também o decreto 10.161, que determina que o concessionário fica autorizado a promover alienação ou a disposição dos bens móveis ferroviários inservíveis do DENIT, arrendados ou não, localizados na faixa de domínio da ferrovia. Como nova proposta, a gente tem, como novas propostas de legislação, a gente tem o PLS, né, 261 de 2018, que fala sobre a exploração indireta pela União do transporte ferroviário em infraestruturas de propriedade privada e autoriza a autorregulação ferroviária e disciplina o trânsito e o transporte ferroviário. Esse projeto determina que a exploração das rodovias se dará por meio da autorização. Isso tem o objetivo de facilitar a atração de investimentos, visando a instalação de novos trechos rodoviários, bem como o aumento da capacidade do transporte ferroviário, diminuindo ainda a ociosidade das estradas de ferro e ajudando a estimular o transporte ferroviário turístico no país. Bom, sobre o setor ferroviário de passageiros, que a gente tem a dizer o seguinte: primeiro, assim, uma experiência, né, que a gente pode compartilhar já há pouco tempo aí de atuação no TED é exatamente essa aderência, né, entre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo LabTrans e as reais necessidades aqui por parte do Ministério do Turismo, né. O fato que da Mariana estar junto com a gente aqui, ela é parte da equipe do LabTrans, e ela está aqui junto com a gente, fisicamente junto aqui com a gente no Ministério do Turismo, tem facilitado bastante, porque são espaços quase que diários e tem acompanhado, né, todas essas tratativas do Ministério do Turismo e exatamente nos temas mais quentes que a gente precisa resolver. E isso tem colaborado bastante para que os produtos que estão sendo entregues no âmbito da cooperação sejam bem voltados mesmo às reais necessidades do governo federal. A gente tem trabalhado aí junto com o pessoal do Ministério da Infraestrutura, que tem feito todo um trabalho revolucionário no setor ferroviário, e tem muita coisa ainda para entregar aí na parte principalmente de passageiros. Esse trabalho que está sendo desenvolvido, liderado lá pelo Ministério da Infraestrutura, no que tange a renovação dos contratos de concessão das ferrovias, tem sido pensado com muito carinho, né, com muita dedicação, para que a gente possa aproveitar cada um dos seus potenciais para o transporte ferroviário de passageiros. Então, eu particularmente, como especialista no setor, estou muito otimista com essa perspectiva, né, de evolução do setor ferroviário de passageiros. E a gente identificou aí, né, são vários quilômetros, né, uma extensão grande de ferrovias, trechos ferroviários ociosos. O que o LabTrans tem nos ajudado aqui é tentar não só espacializar essas informações, mas efetivamente identificar potenciais de atividade turística, né, para que a gente possa ter, ao final, aí, um rol de possibilidades de investimentos, de oportunidades de investimentos no setor ferroviário, especialmente naquilo que tange a trens turísticos e também transporte ferroviário de passageiros. Então, é uma agenda que a gente tem discutido com uma grande regularidade, junto com o pessoal do Ministério da Infraestrutura, né, em especial ali a Secretaria Executiva e a Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, e a gente também tem demonstrado muito apoio aí a alguns projetos de lei, né, em especial aqui o PLS 261, porque a gente entende que realmente vai ser muito importante, né, para gerar segurança jurídica e também criar novas oportunidades, né, não ter entraves, né, ao desenvolvimento do setor ferroviário de passageiros.
Passando aqui para o setor rodoviário, fazendo uma breve contextualização, a malha rodoviária brasileira ela é de aproximadamente 120 mil quilômetros, tem aproximadamente 120 mil quilômetros de extensão, 64 mil de rodovias pavimentadas, 9 mil de rodovias não pavimentadas e 47 mil de rodovias planejadas. Quando a gente passa para a malha rodoviária federal, desses 120 mil, a gente tem 79 mil quilômetros de extensão, sendo delas 51, quase 52 mil, né, de rodovias pavimentadas, 18 mil de rodovias planejadas e 9 mil de rodovias não pavimentadas. Aqui, né, pelo SNV, da malha rodoviária brasileira, tem aí a apresentação, né, no gráfico da malha pavimentada, não pavimentada e planejada. Número de viagens realizadas pelo transporte regular de passageiros de 2010 a 2018, a gente mostra que teve uma diminuição de 30% nesse número de viagens e no número de passageiros transportados, sempre em transporte aí regular de passageiros. O total de licenças autorizadas para o transporte interestadual por regime de fretamento turístico entre os anos de 2014 e 2018 e o total de passageiros transportados também do transporte interestadual de passageiros por regime de fretamento turístico ou eventual. Os temas de interesse ao Ministério do Turismo pelo setor rodoviário, a gente pode destacar a integração entre o modo rodoviário e o aeroviário, né? Tendo a parte da integração, né, dos modos de transporte, ter esses terminais integrados, o transporte rodoviário interestadual de passageiros por meio de fretamento turístico ou eventual, com medidas regulatórias sobre o circuito aberto e fechado. Para o setor rodoviário, o plano que a gente levou em consideração foi o Plano Nacional de Logística, PNL, de 2018 a 2025. Na parte aqui de análise de legislações setoriais, a gente já falou do PNL, eu vou já partir para a análise aqui das legislações. Nessa parte da integração entre o modo rodoviário e o aeroviário, né, a gente teve uma pesquisa aí do PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de Turismo. Das 21 milhões de viagens entre abril e setembro de 2019, 96,1% era de destinos nacionais, que seria para visitar amigos ou a lazer, e desses 96,1% de destinos nacionais, a maior parte foi feita pelo transporte aeroviário e rodoviário. A gente pode destacar que aqui no Brasil a gente tem o Aeroporto Internacional de Porto Alegre, né, o Salgado Filho, que ele tem o terminal interestadual integrado dentro do aeroporto, facilitando o transporte do turista, né, que chega no aeroporto e se ele quiser fazer uma viagem turística para Gramado, Canela, ele tem um terminal rodoviário já dentro do aeroporto para poder fazer esse transporte. Aí a gente tem ali, né, o Aeroporto Internacional de Porto Alegre, né, que ele diminui o tempo da viagem do turista, porque ele já tem um terminal rodoviário integrado de passageiros, e em comparação com o Aeroporto, por exemplo, Internacional de Confins, que ele fica a mais ou menos 40 quilômetros do centro da cidade, né, a 40 quilômetros no caso do terminal rodoviário. Então, o turista que chegar em Belo Horizonte e quiser, por exemplo, fazer um passeio pela rota turística de Belo Horizonte e precisar do transporte rodoviário, ele precisa primeiro se deslocar para o terminal rodoviário interestadual de passageiros, né, que são esses 40 quilômetros, para poder ter acesso a um transporte interestadual. Por uma audiência pública aí da NTT, número 4 de 2020, permitirá, a gente tem essa audiência pública que permitirá a instalação como ponto de embarque e desembarque, o terminal rodoviário público, o terminal de embarque privado e ponto de ônibus em área urbana. Para o transporte rodoviário interestadual de passageiros por meio de fretamento turístico ou eventual, com as medidas regulatórias sobre o circuito aberto e fechado, a gente destaca aí o decreto 2521, que ele diz, né, que serão os serviços que trata esse decreto serão delegados mediante permissão, né, sempre precedida de licitação, no caso interestadual e internacional, e por autorização nos casos de transporte rodoviário em período de temporada turística, por prestação de serviços em caráter emergencial, transporte rodoviário sob regimento de fretamento contínuo e o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros sob o regime de fretamento eventual turístico.
Então, ele hoje trabalha com o circuito fechado, né? Através da resolução 4.777 de 2015, ele diz que a viagem de um grupo de passageiros com motivação comum que parte em um veículo de local de origem a um ou mais locais de destino e após percorrer todo o itinerário observado os tempos de permanência estabelecidos nessa resolução, esse mesmo grupo de passageiros retorna ao local de origem no mesmo veículo que efetuou o transporte de viagem de ida. Então, o mesmo ônibus, né, que levou um grupo de turistas, ele tem que voltar com esse mesmo grupo de turistas para o mesmo local de origem. Aqui no Brasil, a gente já tem alguns estados que permitem essa exploração do transporte intermunicipal sob o regime de circuito aberto, né? Que a gente tem aí São Paulo, Bahia, Santa Catarina. A tendência de exploração, a gente percebe uma tendência de exploração do transporte rodoviário coletivo de passageiros por aplicativos. Então, a gente sugere o quê? A revogação do artigo 36, né? Além de adequação dos demais trechos do decreto, retirando a obrigatoriedade do fretamento eventual ser prestado sobre o conceito de circuito fechado, e uma proposição de uma nova resolução, em substituição à resolução 4.777, com um texto que vai ao encontro dos princípios e diretrizes das diretrizes previstas do decreto 10.157, né, para fazer uma nova regulamentação do TRIP, né, para poder abrir mais o mercado, né, para esse transporte aí de aplicativos, que o transporte de circuito fechado, ele restringe bastante o serviço. Aqui a gente também pode destacar alguns países, né, de características semelhantes ao Brasil que possuem um mercado aberto para o transporte rodoviário. Destaca aí os Estados Unidos, que tem um mercado aberto no setor de transporte rodoviário de ônibus, que está desregulamentado desde o ano de 1982. O Reino Unido, que é um dos primeiros estados membros a promover a liberalização do setor de transporte rodoviário de passageiros, que ocorreu em 1980, a Alemanha, que fez a liberalização do mercado de serviços regulares de ônibus de longa distância em 2013, a França já desregulamentou o mercado de serviços regulares de ônibus de longa distância acima de 100 quilômetros no ano de 2015, a Suécia, que já aprovou a Lei de Transportes Públicos, que estabelece que não podem ser concedidos direitos exclusivos para a prestação de serviços públicos nacionais de ônibus, resultando na abertura de mercado. Isso aconteceu no ano de 2010. E a Itália, que já fez a liberalização também dos serviços rodoviários internacionais desde 2009. E também no transporte nacional de longa distância, que atravessa mais de 2 regiões desde 2005. Então, a gente vê aí que a gente tem alguns países, né, com algumas características de tamanho, né, como o Brasil, que já fez essa abertura do mercado do setor de transporte rodoviário por ônibus. Entre as novas propostas de legislação, a gente tem como a proposta a alteração do decreto, né? O Ministério do Turismo já está trabalhando isso junto à MTT e ao Ministério da Infraestrutura, que eles avaliam a possibilidade da revogação do decreto e a edição do decreto 10.157, que estimula o fretamento turístico. Está em andamento aí a PL 148, que permite que pessoas físicas prestem serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros em regime de fretamento mediante autorização do Poder Executivo. Então, não só a pessoa jurídica, né, poderia prestar esse serviço. Tem a minuta também, que está sendo a minuta de portaria do Ministério do Turismo, que está minutando aí o programa de PPDs para turista. E, em contrapartida a tudo que a gente disse, tem a PL 3.819, que é uma PL que exige a realização de licitação para delegação de serviço público, né, indo ao contrário do que se pensa, né, que é a parte da outorga de serviços, que a gente hoje tem a parte da autorização, a gente quer abrir mais esse mercado, e essa PL ela só vem em desencontro às novas propostas, né? Aos ideais.
Bom, o Ministério do Turismo ele tem defendido como uma tendência, né, o turismo de proximidade. Ou seja, você sai ali de uma grande cidade, né, de uma grande capital, e você tem ali um consumo de turismo, você vai buscar o seu turismo ali numa região ali, sei lá, em torno de 300 quilômetros de deslocamento. Então, assim, e a gente sabe, né, o Brasil ele tem o modo rodoviário como um dos principais formas de você se locomover, e para isso a gente precisa realmente dar uma atenção também especial sobre esse tema. Então, assim, um dos pilares, né, que a gente tem discutido aqui no Ministério do Turismo é exatamente essa questão tanto do transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, seja por meio do serviço regular, como também o de serviços de fretamento turístico. Então, foram vários dias aqui que a gente já trabalhou em cima desses assuntos, né? Temos trabalhado muito junto com o pessoal da NTT, Ministério da Infraestrutura, pela Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, e por lá, pelo Ministério da Infraestrutura, eles inclusive têm um grupo de trabalho já em curso, né, que já discutiu pautas importantes relacionadas a essa questão da abertura, né, do mercado, né, do transporte rodoviário interestadual de passageiros, seja ele por regular ou por fretamento turístico, e a gente tem feito de uma forma muito responsável, né? Também, assim, há interesse de ampliar a competitividade para que as empresas possam estar inseridas dentro de um ambiente competitivo mas mais do que isso, que a gente prima aí pela questão da segurança no deslocamento desses veículos, né? Desses ônibus, micro-ônibus, em todo o país. Então, são são atitudes que a gente tem tomado, preservando muito a questão aí da segurança, e também a gente tornando o mercado mais competitivo, mais atraente, e a gente tem também identificado algumas tendências, por exemplo, o Mobility as a Service, que é a mobilidade como um serviço, né, que a gente tem identificado aí situações em que as famílias têm cada vez mais optado por não ter seu veículo como bem patrimonial, né, o seu carro como bem patrimonial, e sim começar a fazer mais consumo de serviços. Que aí, no caso ali, leia-se aí utilidade como você poder pegar um ônibus, né, poder utilizar transporte por aplicativo, você poder pegar um táxi, né? Então, são tendências que a gente tem observado em que a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Então, a gente tem procurado entender esses novos mercados e a gente procurar também já antecipar a eventuais dificuldades, problemas, né? Então, a gente tem feito isso aí de uma forma muito transparente, dialogando aí com diversas entidades do setor, para que a gente possa efetivamente avançar com essa pauta referente a esses assuntos. Então, assim, são questões bem amplas, né, que a gente tem discutido. A gente também tem discutido a questão de como que o turista ele pode ter uma experiência não só no seu destino turístico, né, mas também ao longo da sua viagem. Então, essa ideia, né, dos pontos para descanso que a gente tem discutido aqui, né, debatido, de tal forma que ele possa promover sua viagem e aonde ele for parar para estacionar, para abastecer, para fazer um lanche, né, um almoço, que ele também tenha naquele espaço ali uma oportunidade interessante de ser informado sobre as questões turísticas ali da região, ter de repente até algum tipo de experiência turística também, né, para que ele possa realmente fazer valer desde o início até o fim de sua viagem uma experiência turística aí em todo o Brasil. Dando andamento aqui na parte de agendas regulatórias, né? Fazendo uma análise, assim, a gente pegou alguns temas de interesse, né, de cada agência regulatória, das agências reguladoras. Na ANAC, a gente tem aí o PENAI, né, que é o de acessibilidade, a certificação de aeroportos, acesso ao mercado de distribuição de combustíveis de aviação, normatização de transição operacional de infraestrutura aeroportuária, regulamentação e coordenação de alocação de slots. Isso tudo são temas de interesse ao Ministério do Turismo, né, que vai gerar bons frutos, vamos dizer assim, né? Na parte da NTT, a gente tem a regulamentação e a fiscalização do TRIP, regulamentação e fiscalização de concessões de rodovia,
Revisão do marco regulatório, né, do serviço que a gente acabou de falar, que ainda não foi iniciado, né, mas está como previsão aí da agenda regulatória da NTT. Da ANTAC tem a parte de simplificar o estoque regulatório da navegação interior, acompanhar o serviço de transporte coletivo de passageiros e veículos da navegação interior, aperfeiçoar a regulação de acordos operacionais entre as empresas brasileiras de navegação e a definição de conceitos e indicadores de prestação de serviço adequado nos portos organizados, para a ANTAC. Agora a gente vai passar rapidamente aqui pela caracterização das informações existentes nas seis rotas, né? As 6 rotas prioritárias que foram definidas pelo Ministério do Turismo são a Serra Mar Catarinense, a Serra Gaúcha, a Costa do Sol e região dos Lagos, Belo Horizonte e as cidades históricas de Minas Gerais, Salvador e Morro de São Paulo e a Rota das Emoções. Elas foram classificadas como as rotas prioritárias hoje para o turismo, para o Ministério do Turismo. Aqui na Rota Serra Mar Catarinense, eu coloquei aqui os mapas, né, do setor aéreo, primeiro da parte rodoviária, né, esse aqui à esquerda, superior aí à esquerda. No de baixo tem a parte dos trechos ferroviários, né, com seus trechos que tem ociosidade, tá caracterizado. Tem o mapa ali da parte do aquaviário e do aeroviário. Aqui na Rota 1 da Serra Mar Catarinense, conta com 19 municípios em 6 regiões turísticas. Ela é a rota com maior extensão que a gente tem dessas 6 rotas, que tem 903 quilômetros. Nós temos esses trechos ferroviários, temos 3 portos organizados, um porto organizado com terminal de passageiros, uma instalação portuária de turismo, e ela conta com 9 aeroportos. Na Rota 2, a Serra Gaúcha, ela já conta com 10 municípios em 3 regiões turísticas, 416 quilômetros de extensão, trechos ferroviários, tem um porto organizado, um porto público e conta com 6 aeroportos. Aqui na Costa do Sol e região dos Lagos, são 7 municípios em 2 regiões turísticas, 525 quilômetros de extensão, temos os trechos ferroviários, 3 portos organizados, 2 portos organizados com terminal de passageiros, uma instalação portuária, um porto público e 5 aeroportos. Na Rota 4, Belo Horizonte, desculpa, essa daqui é a que tem a maior extensão, na linha de Santa Catarina, é de Belo Horizonte. São 9 municípios em 5 regiões turísticas, com 1.253 quilômetros de extensão, e ela conta aí com 5 aeroportos. Na Rota 5 de Salvador, 3 municípios, 3 regiões turísticas, 415 quilômetros de extensão, um porto organizado com terminal de passageiros, um porto público e 2 aeroportos. E por fim, a Rota 6, que é a Rota das Emoções, que são 17 municípios em 7 regiões turísticas, 609 quilômetros de extensão, 2 portos organizados com terminal de passageiros, 3 portos públicos, tem também algumas TUPs e instalações portuárias pequenas, de pequeno porte, e 7 aeroportos. Agora, para esse produto 2, a gente está fazendo uma caracterização mesmo dessas infraestruturas, das rotas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que a gente está indo em campo, fazendo uma pesquisa de campo, para a gente fazer essa caracterização das rotas no produto 2. Então, tudo isso vai vir bem mais destrinchado, né, nas 6 rotas. E é isso, muito obrigada. Obrigado, Mariana, pela excelente exposição. Acho que resumiu bem, né, o trabalho, que é um trabalho extenso, né, longo. E dizer que, assim, o Ministério do Turismo, ele trabalha, né, em cima de 30 rotas turísticas estratégicas, né, que foi definidas aí no âmbito do programa Investe Turismo, antes da reformulação aqui do Ministério do Turismo. E a gente tem essas 6 rotas que a Mariana mencionou como prioritárias para fins do estudo que a gente está desenvolvendo agora, que a gente precisou acelerar algumas entregas, né, até para a gente poder ter realmente um portfólio de informações ali já de pronto ali para poder começar a trabalhar. Então, essas 6 rotas, elas são prioritárias dentro do que está se estudando aqui no âmbito do Ministério, mas as 30 rotas estratégicas, elas continuam, né, sendo vistas igualmente para todo o Ministério do Turismo
como destinações de políticas públicas, né, ações de governo. Bom, acho que podia descompatibilizar a apresentação. Bom, pessoal, eu agradeço aí a paciência, né? É muita informação, a gente quis trazer assim, de uma forma um pouco detalhada também, né? Não superficial, para que vocês possam ter uma ideia assim, do nível de profundidade também que está sendo desenvolvido. E a gente coloca agora um momento aí de debate, a gente poder construir. Contamos aí com os parceiros, né? Que estão prestigiando, né? Esse evento, para que eles possam também ficar à vontade em apresentar contribuições, tirar algumas dúvidas, próximos passos. A gente deve colocar na íntegra, né, todo o produto 1 do relatório aí no site do Ministério, provavelmente até amanhã, e esse material vai ficar disponível aí para quem quiser fazer consulta, tá? Então, mas esse momento agora também para a gente poder tirar dúvidas e mesmo assim, se não possível esgotar as dúvidas, a gente vai ficar à disposição aí também para discutir o tema e a gente poder construir junto. Mariana, minha xará. Mariana, vai fazer uso da palavra? Mariana, fica à vontade. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada, primeiramente, pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar vendo em primeira mão esse trabalho tão bem elaborado. Eu sou Mariana, eu trabalho na Buzer, né? Sou gerente de políticas públicas na Buzer. A Buzer é um aplicativo que desenvolveu uma plataforma, opera hoje uma plataforma no Brasil, que faz a intermediação de pessoas que desejam viajar com pequenas e microempresas que prestam esse serviço. Começamos na modalidade fretamento e hoje já estamos na modalidade também das linhas que são conhecidas como as linhas regulares, que são aquelas linhas que saem da rodoviária. É muito interessante ver esse trabalho do Ministério do Turismo falando sobre rotas estratégicas. Nós demos uma olhada em alguns outros materiais já disponibilizados pelo Ministério e nós atuamos em grande parte dessas rotas. Hoje nós atuamos em 17 estados e cobrimos alguns desses municípios. E estamos aqui à disposição, ficamos felizes com a manifestação do Ministério em relação ao circuito aberto, em relação também à proposição legislativa que estão sendo trabalhadas na Câmara, tanto o PL 148 quanto o PL 3819. Projeto 3819, nós vemos hoje como empresa com uma certa preocupação por 2 pontos. Ele expressamente proíbe qualquer tipo de intermediação de venda de passagem, o que acaba com o nosso modelo de negócio e de tantos outros modelos de negócios inovadores. Hoje nós já temos concorrentes no Brasil, a Forbus, nós temos também outras empresas como a Flixbus que desejam entrar no mercado. E hoje o texto do PL ele é preocupante nesse aspecto. O outro aspecto do PL que eu entendo que é preocupante é a questão da limitação para obter autorização. Hoje a agência, né, como foi bem mencionado pelo Ministério do Turismo, está realizando um trabalho de modernização, tanto o marco de trip quanto do fretamento, que eu vi uma observação que ainda não foi iniciado, mas do fretamento regular, e algumas características como, por exemplo, o capital inicial. Hoje nós trabalhamos com micro e pequenos empresários. Muitos deles querem ter uma autorização para atuar no mercado regular, mas existem limitações de entrada, barreiras de entrada, como, por exemplo, hoje o capital social que a agência pede é de 2 milhões. A agência reformulou isso através de um marco legal que está sendo trabalhado, participamos de audiência pública, que fala de 200 mil. Isso é viável para o empreendedor, porque nós estamos falando que no fretamento, ele também teria 150 mil para ter acesso para ter autorização, no caso. E o PL 3819, ele traz uma barreira de mercado, colocando como 2 milhões para obter como critério para ter uma autorização. Então, isso acaba excluindo os médios, pequenos, empreendedores que querem obter autorização. Hoje também tem alguns dados que são importantes, que são trazidos pela NTT como a baixa concorrência. Hoje, 66% do mercado é operado por uma única empresa, não a mesma empresa, mas tem só uma empresa.
Hoje a NTT, se continuasse com esse caminho de autorizações, nós teríamos a implementação de diversos... E nós estamos aqui para contribuir, para modernizar e para retirada de qualquer tipo de barreira. Parabenizo o trabalho do Ministério do Turismo e estamos aqui como empresa e como colaboradores do turismo e também abertura de mercado. Obrigada. Obrigado, Mariana. Quero dizer que assim, o Ministério do Turismo ele está sempre aberto, né, para debater, para discutir. A gente sabe dos desafios, sabemos da existência de diversos entraves e o nosso objetivo aqui realmente é buscar uma melhoria, né, do ambiente regulatório, ambiente jurídico, para que empreendedores, né, que queiram trabalhar, fazer um trabalho sério, comprometido, seguro, possam desempenhar suas atividades, seus trabalhos. Então, assim, esse daí que é o nosso espírito. A gente fala muito assim que tem que ser menos Brasília, mais Brasil. O turismo ele se dá principalmente aí nas cidades, né, brasileiras, e a gente precisa saber reconhecer esses trabalhos. E a nossa preocupação aqui da nossa Coordenação Geral de Mobilidade e Conectividade Turística é exatamente proporcionar um deslocamento adequado, seguro, confortável e que tenha algum tipo de experiência turística para que os nossos turistas, né, possam chegar, né, nesses atrativos de uma forma segura e rápida e confortável. E assim trazer também toda uma cadeia, né, de investimentos em que vai gerar renda, vai gerar emprego, que é isso que a gente está precisando agora, né? E a gente está esperançoso, né, numa retomada da economia, né, e do turismo para o Brasil, e a gente entende aí que o transporte, seja ele rodoviário, ferroviário, aquaviário ou aéreo, eles têm um papel que as tecnologias estão aí para facilitar, né, essa videoconferência, por exemplo, já é um exemplo disso. A gente tem colegas aqui de diversos lugares aqui do Brasil podendo participar em pé de igualdade com aqueles que estão aqui já em Brasília, né? Então, acho que a ideia é a gente poder fluir mais informações e procurar uma articulação sempre muito objetiva e direcionada para resultados. Então, esse é o nosso trabalho aqui. A gente está sempre aberto aí às parcerias, às trocas de informações e experiências. Perfeito, obrigada, Igor. Bom, pessoal, estou vendo aqui que tem colegas aqui também de outros órgãos. Fiquem à vontade também, tá? De repente, compartilhar conosco alguma experiência, alguma iniciativa, né, que ainda não foi, digamos assim, dada publicidade, mas que vocês enxergam ali como o turismo ali como um parceiro importante. Então, também fiquem à vontade em poder compartilhar conosco aqui, porque realmente é o que é preciso, né, fazer esse trabalho, a gente saber quais são as ações de governo em curso, para a gente poder estar dando andamento nas questões. Queria ver com o professor Rodolfo, o Victor também tem contribuições aí da apresentação, algum complemento que vocês queiram também fazer, perspectiva aí para os próximos passos. Eu sei que já está em curso, né, esse levantamento aí do produto 2, curso assim, já está quase finalizando já, né, se Deus quiser a gente já vai ter um produto 2 já também a ser entregue aqui para o Ministério do Turismo, e que a gente já está, na verdade, fazendo a 4 mãos, né? Porque a Mariana tem sempre nos passado aqui, nos interagido como é que está a evolução, e a gente fica mais tranquilo quando a gente for receber, né? Mas, se vocês quiserem também falar um pouquinho sobre a experiência que vocês estão tendo nessa coleta, né? Nessa pesquisa em campo também, de repente seria interessante compartilhar com a gente. Bom, eu vou falar rapidinho, depois eu passo para o Victor. Realmente, o nosso produto 2 já está adiantado, né? Nós tivemos um probleminha em relação à pesquisa de campo, que nós tivemos como premissa fazer parceria com universidades locais, né, para 6 rotas estimadas. E com essa situação de pandemia,
de aulas virtuais e outros problemas em relação com a universidade atrasou um pouco, né, o nosso levantamento, mas já está todo organizado, está todo planejado e em breve colocaremos em campo. Terminamos uma das fases, que foi a do litoral sul, aqui no estado de Santa Catarina, e estamos partindo para as próximas, né? Então, assim, conseguimos antecipar outras atividades e, com isso, não teremos problemas de descontinuidade do trabalho. Tá? Então, essa é a nossa próxima etapa e na qual a gente está totalmente envolvido aqui. Não sei se o Vitor quer complementar alguma coisa. Só com relação à continuidade, esses levantamentos de campo, eles são pertinentes no momento em que eles vão dar subsídio para as proposições que virão na sequência, né? Por exemplo, esses levantamentos dos pontos de apoio, né, os motoristas das rodovias, então, todo esse levantamento de caracterização em loco, terminais, condições de integração, tudo isso que não existe uma informação sistematizada dessas 6 rotas prioritárias, então elas estão sendo visitadas aí por equipes no campo que vão subsidiar esse trabalho, que lá na frente culmina praticamente com um plano diretor, né, de conectividade turística no país. Então, é um trabalho longo que está no seu início e cada atividade vai construindo um pouco do objetivo lá na frente, que é esse plano diretor, esse instrumento que vai nortear, né, ações estratégicas para atração de investimento e para conectividade turística. Perfeito, Rodolfo, Victor, obrigado pelos esclarecimentos. O Camilo levantou a mão. Camilo, por gentileza. Boa tarde, vocês estão me ouvindo aí? Todo mundo está me ouvindo? Boa tarde, sua voz está um pouquinho baixa, Camilo. Se puder falar um pouquinho mais alto. Estão me ouvindo agora? Está melhor, não? Sim. Tá bem melhor. Bom, eu sou Camilo, eu sou planejamento estratégico da Azul. Só queria fazer um comentário mais amplo, no sentido que, para nós que estamos na companhia aérea, enfim, no planejamento das rotas e do longo prazo da companhia, toda e qualquer informação que nos ajude a identificar com mais assertividade para onde a demanda quer voar, né? De onde ela quer ir, de onde ela vem. Desculpa, está passando um carro aqui. De onde ela vem, para onde ela quer voar, enfim, qualquer informação que ajude a gente a entender melhor como a demanda se comporta é de muito valor. E uma coisa que eu acho que é válido também mencionar é que a gente sempre se pergunta um pouco sobre a cadeia do turismo como um todo, né? Quer dizer, não adiantaria colocar apenas o voo se não tem o receptivo, se não tem o hotel. Então, eu acho que é possível pensar em um trabalho mais longo prazo em que as coisas andem par e passo, né? Enfim, a gente tenha, por exemplo, uma operação para desenvolver destinos turísticos junto com ações no local para desenvolver a hospedagem, para desenvolver o próprio destino como um todo, né? A gente tem aí agora uma frota de Cessna Caravan que podem voar para muitos aeroportos no Brasil, a gente tem investido nisso. A Azul fez uma operação dedicada para o turismo com o Caravan no final do ano passado, começo desse ano, e eu acho que a tendência é a gente experimentar um pouco mais disso nos próximos meses, enfim, nos próximos anos. Então, a gente agradece muito esse espaço e a gente gostaria de participar sempre e estar junto na discussão. E sempre que vocês tiverem informação, enfim, a gente recebeu do LabTrans os dados da matriz OAD há algum tempo atrás, tem sido muito, muito útil para a gente no nosso dia a dia. Então, só fazer esse comentário aí para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, Camilo. Sua contribuição foi muito importante aqui para a gente. Me levantou aqui algumas atividades que estão em curso. É complicado a gente, por pouco tempo, falar tudo aqui que tem sido desenvolvido aqui pelo Ministério, né, e pelo LabTrans, mas sinta-se já à vontade aí, se quiser fazer uma reunião específica aqui conosco, tá? Vamos ter o maior prazer poder recebê-los aqui e a gente poder falar um pouco de uma forma mais dedicada para o setor aéreo, quais são as nossas atividades, né? Mas, assim, em resumo, a gente tem trabalhado o setor aéreo, inclusive discutindo, né, com representantes, né, foi feita uma espécie de oficina de trabalho, né, para a gente discutir como que a gente pode estimular a aviação regional e como é que a gente pode também estimular um programa de viagens, né? E, então, assim, eu acho que é importante, né, essa integração, e a gente está aqui aberto para discutir. A nossa coordenação geral de mobilidade e conectividade turística tem recebido muita contribuição interna, né? Então, estou vendo aqui, por exemplo, tem representantes aqui de outras secretarias do Ministério para mostrar meio que uma unidade mesmo, que a gente tem buscado uma relação sempre muito próxima e única
né, com todas as entidades, porque cada setor aqui, cada unidade aqui do Ministério tem desenvolvido uma série de informações. Então, por exemplo, a gente destaca aqui o pessoal da Coordenação Geral de Produtos Turísticos, né, que sempre estão buscando apresentar inovações, e a gente tem também discutido muito assuntos regulatórios aí com o pessoal da Coordenação Geral de Fiscalização aqui do Ministério, né, na pessoa aqui da Tamara, que é a coordenadora geral, e a gente tem, Camilo, feito um trabalho assim de conexão, sabe, entre o que se tem de turismo e o que se tem de infraestrutura de transportes. Então, aqui na nossa Coordenação Geral, a gente tem permitido isso, e o TED com o LabTrans, né, essa parceria, essa cooperação técnica com o LabTrans, ele se espelha bastante dessa forma. Então, com isso, a gente tem procurado identificar algumas iniciativas, atrações turísticas, né, potenciais turísticos também, e associado às infraestruturas. Então, a gente tem discutido, por exemplo, a Mariana apresentou a questão do aeroporto lá de Porto Alegre, né, em que você desembarca ali no aeroporto e você já tem a opção, dentro do próprio sítio aeroportuário, de você completar a sua viagem, né, porque o turista ele não faz o turismo no aeroporto, mas ele se utiliza do aeroporto para poder fazer a integração e completar a viagem para ir, por exemplo, para Gramado, para Canela, né, que são destinos turísticos ali do Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente tem trabalhado essas questões, a gente tem muitas informações aqui sobre as rotas turísticas, né, estratégicas, e a gente tem debatido muito com os governos estaduais, de uma forma de gerar parcerias, né, de como pode fomentar essas questões. E para a gente poder... e o que a gente tem interesse, assim, principalmente com as empresas aéreas, seria principalmente a gente poder compor um conjunto de informações que sejam de interesse das empresas aéreas para, digamos assim, quando vocês forem rever aí a questão do plano de negócios, né, a expansão do plano de negócios da empresa, poder contar aqui com informações aqui do Ministério do Turismo, além das que vocês já contam já com informações, por exemplo, do Ministério da Infraestrutura. Então, a gente está acompanhando, né, esses programas de concessões, estamos trabalhando de uma forma muito dedicada, assimilando os dados do turismo com os dados da infraestrutura de transportes, para que a gente possa permitir uma decisão mais assertiva por parte de quem toma a decisão, dos investidores. Aqui a gente está dentro da Secretaria Nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões. Então, nossa pegada é muito forte aí, não só com o setor público, mas também com o setor privado, de forma a atrair investimentos. E a gente sabe que atrair investimentos de um determinado setor do turismo acaba puxando toda uma cadeia, né, de turismo ali associada, e isso vai gerar demandas, isso vai gerar novas oportunidades de negócios, e o setor aéreo, como eu já disse, ele é fundamental, ele caminha de mãos dadas aí com o turismo, né? Então, a gente dá todo o valor para cada um dos modos de transporte, e a gente sabe extrair, a gente quer extrair da melhor forma possível o potencial de cada um deles, de uma forma sempre integrada, e a equipe do LabTrans já demonstrou aí experiência, né, e conhecimento em todos os modos de transporte, que tem facilitado muito o nosso trabalho. É só fazer um adendo, né, que ele estava falando sobre para onde, né, o turista vai, né, qual é o deslocamento desse turista. Dizer que nesse nosso produto 1, para cada rota, não estava aí na apresentação, mas para cada rota, dessas 6 rotas, a gente tem um mapinha, né, da quantidade de visitantes para cada região dessas rotas, né? Acho que vai ser de grande valor aí para vocês também. E também dizer que você mencionou também a questão da matriz origem e destino, né, que foi desenvolvida pelo LabTrans, também foi um dos motivos da gente poder firmar parceria, né, exatamente a gente poder aproveitar essas bases que já são do governo federal para a gente fazer um melhor uso aqui também no Ministério do Turismo, né. Então, o LabTrans já tem uma experiência aí com Big Data de telefonia móvel, a gente quer fazer uso no primeiro momento aí da base já existente, mas no futuro próximo aí a gente quer também fazer contratações de bases de telefonia móvel como uma referência aí em pesquisas, né, de deslocamento de pessoas em território nacional. Então, a gente sabe da importância da qualidade dessas informações. Temos aí já uma experiência já acumulada na extração das informações, filtragem, né, e uso. Então, a gente tem uma perspectiva muito interessante aí para os próximos anos de poder ter, de uma forma mais constante,
bases aí que dê informações para questões de demandas de passageiros no território nacional. Então, isso daí também está no nosso escopo. A gente vai fazer uma entrega em conjunto, né, Labtrans e aqui a nossa secretaria, de um plano diretor, né, de mobilidade e conectividade turística. Então, isso daí é um produto mais à frente, como o Vitor bem expôs, mas para lá, até lá, a gente vai ter que amadurecer algumas questões, e a gente conta também, principalmente aí com o setor privado, para nos ajudar a levantar o que seria importante constar nesse plano diretor, que vai ser o norte das diretrizes do Ministério do Turismo em termos de formulação de políticas públicas e ações de governo. Não, perfeito. A gente está à disposição sempre, né? Vocês têm aí o nosso e-mail, a gente recebe os convites de vocês para esse seminário. Então, sempre que vocês precisarem de alguma informação para entender como que a gente processa, trabalha, planeja, enfim, nós estamos aqui disponíveis. E, assim, só em relação à matriz OAD, só para reforçar, é um material muito rico mesmo, e pensando aí nos destinos turísticos em especial, seria de muita ajuda para minimizar o risco, né? Porque a gente, sabendo de onde as pessoas vêm, para onde elas vão, a gente consegue colocar o voo certo para o público certo, né? Então, isso faz com que a operação seja rentável e possa ser repetida e mantida, e aí sim desenvolver o local, o destino turístico e a cadeia do turismo naquela região. Mas é isso, enfim, só esse comentário. Obrigado. Priorizar os recursos. Perfeito, Camilo, está certíssimo. Vamos lá, vamos em frente. Bom, pessoal, não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer uso da palavra para a gente poder estar debatendo aqui. Os colegas aqui também do Ministério do Turismo que se encontram presentes também, fiquem à vontade aí poder colocar alguma questão, né, ou falar um pouco sobre essa experiência que vocês estão tendo aí junto conosco aqui, né, e o Labtrans, para que a gente possa estar de repente melhorando, né, procedimentos e formas de interação também com o Labtrans. Tamara? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Tamara. Eu só queria dar uma palavra, parabenizar o trabalho, né, dizer da importância do trabalho. A gente já vem trabalhando junto, como o Igor falou, há algum tempo, né, particularmente no que diz respeito à nossa área com relação aos prestadores de serviços turísticos, que é a nossa maior preocupação, né. Então, o trabalho que o Igor realiza, a coordenação realiza, é um trabalho bem mais amplo, mas sempre tomando cuidado com a particularização do turismo como um produto, né, de forma específica e em primeiro plano, né. Então, acho que essa pesquisa ela é muito importante para que a gente tenha uma noção, né, do que existe, do que a gente tem, do que a gente não tem e do que a gente pode ter, né? Então, eu acho que quando você tem a noção do que está acontecendo, você tem, como vocês várias vezes falaram aí, como priorizar algumas ações dentro daquilo que é tão amplo, que é o turismo de um modo geral. E eu só gostaria de salientar que eu espero que nesse trabalho que está sendo realizado, que a gente sempre priorize os prestadores de serviço, essa gama de prestação, e importante a palavra da Azul, que colocou, né, que a importância da gente ter essa conectividade entre os receptivos, poder gerar ações e produtos em todas as atividades turísticas, né? Então, a gente tem que, eu espero que vocês tenham um cuidado bastante grande agora nessa segunda fase da pesquisa, de procurar também mapear todas essas atividades, né? E todos esses produtos que a gente tem, para que a gente possa, de uma forma efetiva, talvez fazer esse recorte, né, dessa ampliação e daquilo que a gente vai poder, na verdade, investir e priorizar nesse universo que é tão grande, né,
que é da mobilidade. Então, eu parabenizo vocês, a gente continua aqui à disposição, a gente vem fazendo um trabalho grande, com alguns entraves, principalmente legislativos, com relação à possibilidade dos prestadores da inovação tá aí, né? Então, a gente precisa ter o diálogo e a gente continua à disposição para que vocês nos chamem a hora que a gente possa contribuir para buscar melhorias dentro do setor. Obrigada, viu? E parabéns a vocês aí pelo trabalho. Obrigado, Tamara. Quero deixar também bem claro assim, o trabalho que a Tamara tem desenvolvido aqui no Ministério do Turismo, né, frente aí dos prestadores de turismo. A gente sabe da importância, né, dessas questões, porque é exatamente eles que vão gerar os empregos que a gente tanto quer, né, como sociedade. Então, eles precisam estar realmente inseridos num ambiente de trabalho, né, um ambiente de negócios assim bem favoráveis, né, para que os investimentos de fato aconteçam, né. Então, o trabalho que vocês têm desenvolvido também nos motiva, Tamara, no que tange aí, principalmente a frente, né, que vocês têm desenvolvido aí junto com o Cadastur, e a gente sabe da importância, né, que que são os prestadores de serviços, né, turísticos. Então, assim, é toda uma cadeia enorme, assim, que a gente tem buscado entender, né, aqui na nossa CGMOB, que é uma coordenação geral recente, mas que a gente tem se esforçado aí em buscar aprender também com vocês, né, e com outras unidades aqui também, que mostram realmente o potencial do turismo brasileiro, que eu tenho aprendido muito aqui com o nosso secretário Lucas Fiuza, que o Brasil tem a maior reserva de turismo do mundo, né, e a gente precisa saber explorar isso. Então, só do fato da gente poder retirar, né, esses entraves regulatórios, legislativos que existem, já ajuda bastante. As coisas vão acontecer de uma forma muito natural, né, esses investimentos, e o Brasil tem tudo aí para surpreender. Então, de fato, a gente tem se preocupado muito com essas questões, queremos fazer entregas que façam sentido para a sociedade, não só questões teóricas, mas principalmente em assuntos quentes, né, em que a gente precisa saber lidar. Então, essa experiência que a gente já teve no âmbito do transporte rodoviário interestadual já foi bem interessante, e a gente tem muita coisa ainda para desenvolver. E a gente vai precisar realmente de cada vez mais, o Ministério do Turismo está sempre unido entre suas diversas diretorias, coordenações gerais, secretarias, e eu acredito que, para aqueles que não conhecem, né, a gente tem um instrumento aqui muito interessante aqui chamado Fórum de Mobilidade e Conectividade Turística, né, o Fórum Mobtur, que é um fórum que reúne autoridades aqui do Ministério de uma forma regular, né, a cada 3 meses, em reuniões extraordinárias, e sempre quando for possível, né, interessante, reunir em reuniões extraordinárias. Para discutir o quê? Discutir pautas relevantes, pautas como essa, assim, que faça sentido a gente poder envolver, né, decisões de grande envergadura para a melhoria da mobilidade e conectividade turística. O fórum também, ele, apesar de se conter apenas as autoridades aqui do Ministério do Turismo, a gente sempre faz as suas reuniões, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, chamando outras autoridades do setor público ou setor privado para expor exatamente essas pautas, né? E a gente poder debater e, com isso, sair com encaminhamentos que sejam relevantes e estruturantes para o país. Bom, pessoal, a gente tinha colocado aí como meta encerrar às 16h30, já são 16h24. Fica à vontade ainda se alguém quiser apresentar algum tipo de colocação, né, de contribuição, mas eu gostaria já que a gente também já pudesse já ir fazendo as considerações finais. Eu queria pedir primeiro para o professor Rodolfo, de repente, apresentar alguma conclusão, né, alguma consideração aí sobre esses trabalhos de hoje. Bom, eu acho que é extremamente produtiva, né, a reunião, a apresentação, diríamos, pública do que foi feito até agora. Estamos, assim, diríamos, no início do caminho, de um longo caminho, né, mas alguns resultados já bem interessantes, alguns produtos já bem interessantes, né, que vai nos dar todo o subsídio para a sequência desse trabalho. Queria agradecer de forma especial a parceria que está sendo feita, né, entre o LabTrans e a Secretaria.
e o Ministério como um todo. Está sendo muito importante isso, a gente está galgando cada légua, né, desse trabalho, desse projeto bastante importante juntos. E isso é bem importante e está dando uma sustentabilidade boa para o trabalho. Eu acho que foi tudo bem colocado, não só a parte inicial, como a sequência e como vamos terminar, né? Qual o objetivo que a gente quer chegar no seu fim, com o plano diretor para o transporte turístico, em relação à mobilidade e conectividade turística. E, no mais, é isso. Gostaria de agradecer a presença de todos e estamos prontos para uma próxima reunião aí, ok? Ótimo, Rodolfo. Muito obrigado pelas palavras. Queria aproveitar e passar agora para o Vitor Caldeira para também suas considerações. Perfeito, eu agradeço também a participação de todos. Eu acredito que esse trabalho ele vai ser construído conjuntamente entre toda a equipe técnica do LabTrans, do Ministério e também das entidades envolvidas no setor, né, dos agentes que impulsionam o turismo aí no país. Nos colocamos, me coloco também à disposição para conversas e alinhamentos específicos ao longo desse trabalho até a conclusão do mesmo. Agradeço, então, muito obrigado, boa tarde, e devolvo a palavra, então, para ti, Igor. Obrigado, Victor, obrigado pela parceria, como sempre, né, vocês sempre muito atenciosos aí com a gente, com as demandas, com os ajustes, né, também, a gente estabeleceu aquele plano de trabalho, né, do TED ainda em meados, né, do ano passado, e sem saber exatamente aonde que a gente ia encaminhar, principalmente em função da pandemia, né? Mas eu acredito que foi um trabalho muito bem escrito, né? O plano de trabalho acho que está bem desenhado, mas assim, a gente sempre precisa de alguns tipos de ajuste, vocês também têm se tornado muito parceiros, né? Nessa questão de ajustar as necessidades que vão se impondo, né? Então, fica aqui também meus agradecimentos. E eu queria passar agora também a palavra para a Mariana, para suas considerações. Não, queria agradecer a presença de todos, né, que ficou aí quase 2 horas aí escutando a gente. Foi um trabalho super interessante de fazer, pouco tempo de trabalho, né, para esse primeiro produto. Então, a gente teve uma dedicação bem exclusiva. Agradecer ao pessoal do LabTrans, né, que a gente trabalhou em conjunto para fazer esse primeiro produto, esse segundo produto, né, e todos que virão aí pela frente, que são desafiadores, mas são muito interessantes e está sendo um prazeroso fazer. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. A gente está para concluir, né, o trabalho do produto 2 e com isso encerrar todas as metas aí previstas para o objetivo 1. E tão logo for possível, né, após a gente receber o projeto, né, fazer as últimas revisões, a gente poder também disponibilizar e também fazer uma apresentação semelhante para esse produto 2. E quanto ao produto 1, a gente já providenciou, provavelmente amanhã cedo já está disponível aí no site do Ministério do Turismo uma notícia sobre esse nosso evento e também o acesso ao trabalho do produto 1, né, na íntegra. Um relatório e apresentação, né? Um relatório e apresentação, essa apresentação que a Mariana fez aqui para a gente, e o relatório que contém aí 286 páginas, ficou marcado para mim, né, realmente um relatório bem denso, mas com muita informação útil e relevante. Então, assim, a gente vai colocar à disposição dos senhores e vamos estar à disposição também para tirar dúvidas, né, e trocar ideias para próximos passos, né? Como eu disse aqui, a gente está muito aberto a essas parcerias, né? E queria agradecer também a todos que participaram, né? Os colegas aí, principalmente os colegas que estão fora aqui do Ministério do Turismo, né? A gente identificou que parceiros tanto do setor privado, do terceiro setor e também do poder público. E agradecer também a participação dos nossos colegas aqui, colaboradores, servidores e colaboradores aqui do Ministério do Turismo, que têm dedicado aí também um tempo exatamente nessa sintonia, né, necessária sintonia de alinhamento de trabalhos aqui internos do Ministério do Turismo. E um especial agradecimento aí para a minha equipe, né, que trabalha na CGMOB, por todos os trabalhos, aqui a Valesca, que é minha coordenadora e substituta também, e a gente poder continuar avançando de uma forma muito motivada, né,
para que a gente possa fazer outras entregas aqui relevantes. A equipe do LabTrans também, sinta-se também, receba também meus parabéns e agradecimentos aqui também pela presença dos técnicos, né, e dos especialistas que trabalham no LabTrans. E, mais uma vez, agradecer e parabenizar, na verdade, as mulheres aí pelo Dia Internacional das Mulheres, que tem feito também todo um trabalho diferenciado, né, e que motiva muito também os nossos trabalhos aqui enquanto sociedade. Bom, pessoal, então agradeço a todos, desejo uma boa tarde, uma ótima semana para todos vocês, a gente se vê na próxima. Um abraço. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, pessoal, obrigada. Boa tarde. Boa tarde.